18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, boa noite pra você em 100,7. Começando mais uma edição do programa 18 horas. E aqui no melhor mix do Brasil, né, Karime? Tamo junto, Carlão. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, um boa noite especial pra quem nos acompanha ao vivo nos aplicativos, no @18 horas news. Boa noite. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite. Mix. Vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Ministério Público investiga falhas graves em atendimento a pacientes com deficiência na saúde do Amazonas. Estudantes da UFAM protestam contra o cancelamento de aulas, falta de água e até falta de segurança no campus. E começou hoje a ser pago o Auxílio Brasil no valor de R$600. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu em favor da Zona Franca. Deixou de fora a produção do polo da redução do IPI. 6 e 1. Você é o melhor mix do Brasil, começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é terça-feira, 9 de agosto de 2022. Os destaques do dia. Nós vamos com você até às 7 da noite aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Carlão, e hoje, Oi. terça-feira, Gente, você achou calor hoje? Fala a verdade pra mim. Você Muito sentiu quente. muito quente? Hoje Pois é. tá. Manaus registrou o dia mais quente do ano hoje, tá? Com 35,3 graus. A temperatura máxima foi atingida por volta das 2 da tarde, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia. Karime, hoje foi Isso aí. quente. Hoje foi, hein? Hoje foi realmente um dia. Bateu o recorde então aí. Bateu o recorde, Carlão. E hoje é um dia importante também, né? Hoje é 6 e 2, Karime. Mix. E nós vamos começar o programa falando desse dia importante, né? Que hoje, dia 9 de agosto, nós estamos comemorando aí o Dia Internacional dos Povos Indígenas. E a data foi criada em dezembro de 1994 pela Assembleia Geral da ONU para promover a inclusão e a conscientização sobre os direitos dos povos originários em todo o mundo, Karime. Carlão, e desde então a data promove reflexões e chama a atenção para a garantia das condições de existências dignas aos povos indígenas. E as reivindicações são muitas, não é? Como o direito à educação, saúde e demarcação de terras. A repórter Nathalie Moraes conversou com alguns líderes indígenas que destacaram ser um dia difícil, já que esses povos não têm o que comemorar. Vamos acompanhar. Os povos indígenas compõem mais de 20% do território amazonense, sendo mais de 56 povos falantes de mais de 70 línguas, distribuídos em 77 terras indígenas, organizadas por 8 etnorregiões. Apesar dos índices, este ano, além da reivindicação por direito à educação, saúde e, sobretudo, a demarcação de terras indígenas, a data chama a atenção para a invasão ilegal das terras e os impactos dessa ocupação para os povos tradicionais. O assessor jurídico da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, Yura Marubo, destacou a falta de proteção para esses povos. Hoje estamos à mercê da própria sorte, à mercê das organizações criminosas, à mercê do agronegócio, à mercê dos garimpeiros e à mercê de tudo que há de pior nesse país. Então, não há nada do que se comemorar. Estamos sendo caçados, feito animais, por causa de nossas terras e também pelo trabalho que fazemos em defesa do meio ambiente e da mãe natureza. O que precisamos nesse momento tão sombrio de nossa história é simplesmente o respeito para os povos indígenas. A professora indígena e membro da Coordenadoria de Educação Escolar Indígena, Cláudia Baré, destaca que movimentos indigenistas têm buscado construir políticas públicas em pautas específicas para atender todo um coletivo, baseados sempre na efetividade do protagonismo, do que de fato vai atender às necessidades e às realidades existentes dos povos indígenas no Amazonas. Ela pede respeito e valorização à nossa cultura. Nós, povos indígenas, somos povos originários desse lugar e nós temos os nossos direitos.
Também somos cidadão aqui desse país chamado Brasil, mas antes de ser cidadão do Brasil, nós somos povos originários. E queremos sim que nossos direitos sejam executados, que todos esses políticos respeitem o que queremos, para que possamos, os nossos representantes sentem, conversem, dialoguem com a gente. De acordo com os dados do IBGE, o Brasil é hoje o país que tem o maior número de comunidades indígenas no mundo. São 305 etnias e mais de 270 idiomas nativos. A maior parte, quase 900 mil indígenas brasileiros, vivem aqui na região norte, principalmente no Amazonas. Para marcar a data de hoje, servidores da FUNAI fazem manifestações de apoio ao indigenista Bruno Pereira e ao jornalista britânico Dom Phillips, que defendiam comunidades do Vale do Javari, na fronteira com o Peru e a Colômbia, quando foram assassinados por grupos criminosos de pescadores ilegais no início de junho deste ano. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Bom, e juntando ano de eleição com as comemorações do Dia Internacional dos Povos Indígenas, o Tribunal Superior Eleitoral lançou hoje o documentário chamado Sessão 37, A Urna Chegando ao Povo Marubo, que é sobre a instalação da urna eleitoral no Vale do Javari. Karime, olha só, a equipe de comunicação do Tribunal Superior Eleitoral fez as filmagens entre os dias 21 e 23 de setembro em 2021, durante a instalação de uma sessão eleitoral na aldeia Maronal, que fica na terra indígena do Vale do Javari. O Vale do Javari é a segunda maior terra indígena demarcada do país, maior reserva indígena do Brasil, e a terra indígena Yanomami, a maior reserva. Exato, Carlão. E a instalação da sessão eleitoral lá no Vale do Javari foi uma reivindicação feita pelo povo marubo. O documentário vai ser exibido por 19 emissoras públicas de 12 estados e do Distrito Federal e vai estar disponível também no canal do YouTube do Tribunal Superior Eleitoral. 18 Horas. E agora nós vamos falar sobre os problemas enfrentados por quem precisa do sistema público de saúde aqui no Amazonas. Desde os primeiros programas aqui do 18 Horas, você tem acompanhado notícias sobre as dificuldades que os moradores do estado encontram para conseguir atendimento, medicamentos e cirurgias. Escuta só mais essa. O Ministério Público do Amazonas decidiu investigar 2 casos de negligência do estado com o atendimento de 2 deficientes físicos na rede pública estadual de saúde, Karime. Pois é, Carlão. Segundo o Ministério Público, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício e que é assegurado ao cidadão o acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde. Então temos aí numa ponta a falta de atendimento médico digno para a população e na outra ponta a arrecadação recorde do governo, que soma 14 bilhões de reais só nesse primeiro semestre do ano. E sobre esse caso, investigado pelo Ministério Público, o repórter Hector Silva traz as informações. O Ministério Público do Amazonas recebeu denúncias de falhas no atendimento a pacientes com deficiência na saúde do Amazonas. Em portaria publicada pelo promotor Mirtil Fernandes do Vale, no dia 3 de agosto, o promotor declara a instauração de inquéritos civis para apurar dificuldades encontradas por 2 mulheres com deficiências para conseguirem atendimento na rede pública de saúde do estado. De acordo com a portaria, uma das mulheres com distrofia muscular de cinturas está encontrando dificuldades para submeter-se a tratamento de saúde e liberação do aparelho BiPAP, um instrumento utilizado para terapia respiratória que funciona imitando a respiração natural e padrão do paciente. A mulher também tem tido dificuldades em receber suplementação alimentar pela rede pública de saúde, de acordo com a denúncia. A outra mulher denunciou que encontra dificuldades para obter substituição de cadeiras de roda que atenda às suas necessidades perante a SEJUSC, a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. Segundo o presidente da ADEFA, a Associação de Deficientes Físicos do Amazonas, Isaac Benayon,
todas as pessoas com alguma deficiência no Amazonas têm tido dificuldades em comprar instrumentos para a sua locomoção por conta do aumento dos preços, mas uma lei federal garante os instrumentos para essas pessoas. Existe um programa nacional de ordem própria, onde se enquadra todos esses equipamentos que podem melhorar a vida da inclusão de uma pessoa que tem alguma limitação, seja física, mental ou sensorial. O 18 Horas procurou a Sejusc e a SES, a Secretaria de Estado de Saúde, para ter mais bases sobre essas reclamações e procurar saber a versão deles sobre essa denúncia. Até o fechamento da reportagem, não tivemos respostas das duas pastas. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha só, agora da saúde, nós vamos para a educação. Os sindicatos de trabalhadores em educação do Amazonas se mobilizam para cobrar do governo do Amazonas o pagamento de direitos trabalhistas. Eles vão reivindicar na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira o reajuste salarial referente à data base 2022 da Secretaria Estadual de Educação, além do pagamento do precatório do Fundef, Karine. Carlão, segundo os sindicatos, o projeto de lei enviado pelo governador Wilson Lima para a Assembleia não determina prazos e pode frustrar os trabalhadores, com exigências burocráticas que podem dificultar bastante o recebimento desses valores. Bom, os profissionais questionam o fato do projeto não determinar prazos. E a repórter Odiné Araújo explica os detalhes pra gente. O projeto de lei enviado pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, à Assembleia Legislativa do Estado para regulamentar o pagamento extraordinário do Fundef, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, previsto em Lei Federal de 1996, pode frustrar os beneficiários com exigências burocráticas que podem dificultar bastante o recebimento dos valores. De acordo com a Aspron Sindical, que representa professores e pedagogos de Manaus, o projeto enviado pelo governador Wilson Lima não apresenta os critérios para a distribuição dos valores do Fundef para os professores que têm direito e autoriza a SEDUC a organizar esses dados. Para o coordenador de comunicação do Aspron Sindical, professor Lambert Melo, o projeto desse jeito cheira a mais um calote do governador Wilson Lima para com os educadores, já que os professores tentam há 5 meses receber 11,54% de data base da categoria, que deveria ter sido paga em março. Portanto, ele não querendo pagar o que é nosso de direito, significa que ele está nos dando um calote, né? Então, nós temos um governador caloteiro que não quer pagar o que deve aos professores. Da mesma maneira, o governador também não quer pagar o precatório do Fundef, que já é uma determinação judicial. No entanto, o governador encaminhou para a Assembleia Legislativa, no dia de ontem, um projeto de lei que não faz nenhuma regulamentação a respeito do pagamento. É apenas um projeto de lei que fala de forma genérica, que não estabelece os critérios necessários para pagamento, o que na verdade significa uma enrolação do governador, que está querendo ganhar tempo, esperar o resultado das eleições para depois decidir se vai pagar ou não o que é devido aos professores. Então, mais uma vez, com relação aos precatórios, também é um calote. Por isso, a Aspron Sindical está convocando seus associados a irem à Assembleia Legislativa na manhã dessa quarta-feira, dia 10, a partir de 8h30 da manhã, para se manifestarem em favor de seus direitos, conforme Lambert Melo. Nós estaremos na Assembleia Legislativa amanhã, quarta-feira, dia 10 de agosto. Estaremos lá na Assembleia Legislativa para fazer o acompanhamento da discussão desse projeto e nós vamos exigir dos deputados que eles façam emendas nesse projeto de lei que o governador encaminhou, para que nesse projeto de lei já sejam incluídos artigos que determinem justamente os critérios para que o governo faça esse pagamento e a forma de pagamento.
pagamento. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas também está convocando seus associados a acompanharem a votação na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. A diretora do Sinteam, Beatriz Calheiros, convoca os profissionais a ficarem atentos ao que será aprovado. Hoje, mais uma vez, nós do Sinteam estivemos na Assembleia Legislativa acompanhando a tramitação da mensagem governamental e do PL, que vai garantir o repasse dos precatórios do Fundef à nossa categoria. Mas para isso é importante sempre a nossa vigilância. Por isso nós estamos chamando todos e todas da nossa categoria para que possam amanhã comparecer na Leam e que a gente junto possa estar ali acompanhando até o fim a tramitação dos trabalhos e garantir essa vitória para os nossos trabalhadores em educação. Quando aprovada, a lei vai autorizar o pagamento aos profissionais do Magistério da Educação Básica que trabalhavam na rede pública do Estado, quer seja como estatutário, seletista ou temporário, no período de 1998 a 2006. Também tem direito ao precatório do Fundef os aposentados nesse período e herdeiros de trabalhadores falecidos. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Em Manaus, 6 horas e 16 minutos. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Boa noite, Cadu. Então, começou hoje a ser pago o Auxílio Brasil no valor de R$600. Cadu, a expectativa do governo Bolsonaro é que esse auxílio ajude também na reeleição, nesses números aí na disputa eleitoral? Boa noite, Cadu. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas e a todos que nos assistem ao vivo pelo YouTube. Isso mesmo, Karine. Os R$600 do Auxílio Brasil estão sendo depositados na conta a partir de hoje. O Ministério da Cidadania refez o calendário de pagamento porque a primeira parcela foi antecipada. Geralmente o pagamento é feito a partir do dia 18. Quem recebeu hoje foi o pessoal com NIS final 1. Amanhã vai ser a vez do pessoal com NIS final 2. No dia 11 recebe o pessoal que tem o NIS final 3. No dia 12, NIS final 4. Aí o calendário dá um pulo, Karime. O pessoal que tem o NIS final 5 vai receber no dia 15. E assim o calendário finaliza com o pessoal com o NIS final 0, pagamento para o dia 22. Detalhe importante, Karime, na verdade 2 detalhes. O primeiro, o valor de R$600 vale até dezembro desse ano. Segundo, o pagamento dessa primeira parcela foi antecipado em 10 dias. Por isso, o próximo pagamento vai ser feito 40 dias depois. Então, o amigo ouvinte que aí recebe o Auxílio Brasil precisa ficar bastante atento a essa mudança no calendário, viu? Segundo informações do Ministério da Cidadania, Karime, 20 milhões e 200 mil pessoas já vão receber o Auxílio Brasil no valor de R$600. A gente falou aqui no programa 18 horas que o governo vem trabalhando para tentar zerar a fila do Auxílio Brasil em todo o país. Porque hoje, Karime, o Auxílio Brasil é o principal programa social do governo e também a bala de prata da campanha do presidente Bolsonaro. Sim, Karime, respondendo a sua pergunta, os dividendos políticos são enormes na campanha da reeleição, viu? A equipe de campanha de Bolsonaro estima que o Auxílio Brasil deva render 4 pontos percentuais para Bolsonaro até o fim de setembro, aí devendo empatar tecnicamente com o ex-presidente Lula. E há todas as chances para isso acontecer, Karime, porque é dinheiro na mão das pessoas até o segundo turno das eleições. Hoje Lula esteve na Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, conversando com empresários e fez duras críticas a Bolsonaro pelo uso desse programa social como arma de campanha eleitoral. Mas o comitê de campanha do PT está trabalhando estratégias de reação. Uma delas é a gravação de vídeos para as redes sociais e também para a propaganda eleitoral, que começa no dia 28, reivindicando a paternidade do Auxílio Brasil. A ideia é dizer que tudo começou pelo Bolsa Família, programa que, segundo o PT, entregou um resultado melhor para a população, que ajudou a promover o desenvolvimento social, enfim. E tudo isso, Karime, vai ser o povo falando, meio que um povo fala, como a gente fala no linguajar jornalístico, né? A gente dá o microfone para a pessoa falar, não é o Lula que vai falar, vai ser o povo, segundo os estrategistas de campanha. Inclusive dizendo aí que Bolsonaro criou o Auxílio Brasil apenas para ganhar votos.
Então essas peças publicitárias, essas peças de campanha eleitoral já estão sendo construídas e devem ir ao ar nos próximos dias. Vai ser briga boa para a gente ver na TV, no rádio e nas redes sociais. E a gente falou aqui, Karime, que o governo abriu linhas de crédito para os beneficiários do Auxílio Brasil com empréstimos aí de até R$2.000 a juros de 79%. Apesar dos juros estratosféricos, né, Karime? Até o momento, o único banco que mostrou interesse foi a Caixa Econômica, devido ao alto risco de inadimplência. O Banco do Brasil informou que está analisando a possibilidade de aderir a essa linha de crédito, de oferecer essa linha de crédito, e todos os bancos privados e aquelas fintechs disseram que não à proposta do governo federal. E para fechar esse assunto, Karime, além do pessoal do Auxílio Brasil, o governo também vai repassar o voucher para os caminhoneiros e taxistas. Os beneficiários vão receber esse mês R$2.000, referentes ao mês de julho e agosto, mas mês que vem vai ser R$1.000. Mudando um pouco de assunto, Karime, agora falando sobre a vitória de ontem da Zona Franca de Manaus, que mais uma vez teve os seus incentivos fiscais defendidos pelo STF, o presidente Jair Bolsonaro ficou irritado com a decisão do ministro Alexandre de Moraes quando soube da notícia durante uma entrevista que ele dava ao podcast Flow, que foi ao ar ontem no YouTube. Vamos ouvir o que ele disse? Sobrou até para o senador Omar Aziz. Vamos ouvir. Agora, Moraes suspende redução de IPI para itens que Zona Franca de Manaus também produz. A quem cabe a política monetária, essa política fiscal? Sou eu. Eu estou reduzindo imposto e não afeta a Zona Franca de Manaus. Daí os meus inimigos políticos de lá, tá vendo? O Bolsonaro quer acabar com a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus nunca faturou tanto quanto faturou no meu governo, em especial montagem e fabricação de motocicletas. Por coincidência, depois comecei a fazer motocicleta. Motoqueiro, pô. Motoqueiro, outro pessoal não gosta, né? Motociclista. Quem falou motoqueiro foi o tal de Omar Aziz. Só quero É tu que vai na frente da motoca? Quanto é um 7 ao quadrado? Faz as contas aí. Vamos botar o número do Omar Aziz. Bota aí um 7 ao quadrado aí. Tá? 18 horas. Já? A gente acompanhou a fala do presidente Jair Bolsonaro a respeito da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que decidiu em favor da Zona Franca de Manaus e retirou os produtos fabricados aqui no Polo da redução assinada, da medida assinada pelo presidente Jair Bolsonaro de reduzir em 35% todos os produtos aqui do país. E o presidente continua afirmando que não, né, que nessa lista não tinha os produtos incluídos da Zona Franca, não impactavam. Só que fizemos várias reportagens, conversamos com vários especialistas, além dos representantes dos empresários do Polo Industrial de Manaus, e que somaram 1 mais 1 e disseram que sim, impactava negativamente, sim, além de todos os outros decretos que o presidente assinou desde fevereiro, mexendo, reduzindo o IPI, incluindo aí a Zona Franca de Manaus. Os impactos políticos e econômicos foram muitos. A gente teve registro também de muitas empresas que não aumentaram o seu empreendimento, que não investiram aqui, que deixaram de investir e que deixaram de contratar justamente por essa instabilidade política que gera essa instabilidade econômica, não é, Cadu? Exatamente, Karime. E quando o assunto é Amazonas, é Zona Franca de Manaus, não sai da cabeça dele o nome Omar Aziz, né? Parece pessoal, ele fez, né? Virou meio que pessoal, né? Quando não é Lula, é Omar Aziz. Quando o assunto é Zona Franca, Omar Aziz. Mas a gente sabe o motivo, né? É criticar, ali desgastar justamente em nome do Coronel Menezes, que é o candidato dele ao Senado. O Bolsonaro fez outras críticas a Omar Aziz nessa entrevista, Karine, inclusive falando do projeto de lei que criminaliza médicos que receitarem medicamentos fora da bula. Esse projeto foi até arquivado, mas ainda assim é lembrado por Bolsonaro de uma forma bem crítica. Karime e Carlão. Cadu, olha só, várias mobilizações estão sendo marcadas para esta quinta-feira, dia 11. Pelo menos aí 21 capitais vão ter ações de rua, Cadu. O motivo são as cartas em defesa da democracia. Explica aí pra gente os detalhes, Cadu.
Vamos explicar, Carlão. Tudo começou com uma carta de autoria da Escola de Direito da USP em defesa da democracia, que foi escrita por causa das ameaças do presidente Bolsonaro à democracia e à lisura das eleições desse ano. Essa carta foi assinada por alunos e ex-alunos, depois por professores, reitores, aí evoluiu para intelectuais, artistas, enfim. Essa carta, Carlão, em defesa da democracia, ganhou força, tamanho, representatividade em pouco tempo, tendo aí o apoio de diversos segmentos, inclusive de empresários e políticos. Esse movimento, Carlão, acabou dividindo a sociedade, né? Dividiu o país ao meio. Quem assinou é chamado de lulista, quem não assinou é chamado de bolsonarista. Como vem acontecendo com tudo nessa vida, né, Carlão? Não podia ser diferente com essa história dessa carta. Aí outras instituições também publicaram cartas de apoio à democracia, como a OAB Nacional, na pessoa do Alberto Simonetti, a Fiesp também, a Academia Paulista de Letras, todo mundo começou a escrever cartas, né? Mas o que pegou mesmo foi essa carta da USP. E por meio dela, as universidades vão promover atos públicos em 21 capitais nessa quinta-feira, dia 11. Os organizadores estão tentando de todo jeito despolitizar esse evento, que é quase impossível, até porque Lula e Bolsonaro estão trocando farpas por causa dessa carta da USP e conversando com as instituições que apoiaram esse manifesto da Universidade de São Paulo. Bolsonaro chamou essa carta de cartinha, aí ofendendo as pessoas que assinaram, e chamou de mau caráter as pessoas aí que colocaram suas assinaturas. Já o Lula, no evento da Fiesp, que ele participou hoje, como eu falei, também fez uma crítica bem pesada. Vamos ouvir. Como é que a gente pode viver num país em que o presidente conta 7 mentiras todo dia e com a maior disfarçatez, que chama uma carta, sabe, que defende a democracia de cartinha? Quem sabe a carta que ele gostaria de ter é uma carta feita por milicianos no Rio de Janeiro e não uma carta feita por empresários, intelectuais, sindicalistas defendendo um regime democrático de uma urna eletrônica que até agora está provado que é um dos sistemas mais perfeitos que existe no mundo. Eu mesmo sou grato porque eu fui eleito 2 vezes presidente pelo voto eletrônico. Eu acho que se pudesse roubar, eu não estaria lá. Eu acho que na eleição de 2014, se pudesse roubar pelo voto eletrônico, certamente a Dilma não tinha ganho aquelas eleições. E esse cidadão que é eleito desde 98 pela urna eletrônica, qual é o direito que ele tem de colocar em suspensão? 18 horas. Bom, aí a gente acompanhou a fala do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à presidência da República, a respeito da polêmica carta, né, Cadu? Essa tal carta aí virou modinha, né? Essa escrever carta e publicizar. E Lula foi alvo por uma ação, falando desse ponto aí, Karime, que ele falou de milicianos, né? A gente falou aqui no programa 18 horas que os advogados do PL entraram com ações pedindo para que processando ele pelas falas, associando Bolsonaro aos milicianos, né? Inclusive está esse processo rolando no Tribunal Superior Eleitoral. Tá aí mais uma fala que vai ser computada aí pelos advogados, porque certamente essa fala aí que nós puxamos ganhou repercussão e certamente vai entrar no rol de processos aí movidos pelo pessoal do PL no TSE contra o ex-presidente Lula. Carlão e Karime. Cadu, obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, valeu. Bom trabalho. Saúde, sabedoria e coragem. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, Cadu. 6h28 e você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora são 6h29. Os destaques do dia para você em mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor mix do Brasil até às 7 da noite. Daqui a pouquinho, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu em favor da Zona Franca e deixou de fora a produção do polo de redução do IPI. Esse é o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. Mix. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de terça-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. E a previsão para essa noite e madrugada é de tempo aberto. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 34 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 40% e 91%. 18 horas.
Olha só, a varíola dos macacos está deixando a comunidade científica em alerta. A doença é causada por um vírus que, apesar de surtos periódicos, tradicionalmente não se espalha facilmente de pessoa para pessoa. Historicamente, não estimulou longas cadeias de transmissão dentro das comunidades, Karime. Bom, Carlão, o fato é que aqui no Amazonas já são 5 casos confirmados, todos com os mesmos sintomas. O vírus da varíola dos macacos geralmente se espalha através de contato direto com secreções respiratórias, mucossaliva e lesões na pele. A repórter Nathalie Moraes traz os detalhes de um paciente que se recuperou da doença. Vamos conferir. Anderson Ribeiro é gerente de produtos e projetos de recursos humanos e começou a apresentar os sintomas característicos da varíola dos macacos logo após uma viagem à Europa. Foram muitas dores, febre, aparecimento de gânglios e erupções na pele, dor nas costas, fraqueza muscular e dor de cabeça. Ele passou com a mãe por Portugal e Espanha e já chegou de viagem sentindo muitas dores. Forte, que é a febre, o cansaço, a exaustão, dor de cabeça, dor nos olhos, dor nos ossos, aconteceu na terça-feira. A viagem pela Europa foi um presente de aniversário para a mãe. Ela está sendo monitorada, mas não apresentou sintomas da doença até o momento, assim como todas as outras pessoas com quem Anderson teve contato. Eu tenho a garantia de que eu não passei para ninguém. Primeiro que eu fiquei em casa durante o tempo, então saber precocemente e tomar o cuidado com você faz com que tome cuidado com os outros. Até o momento, a doença não tem um tratamento específico. Os medicamentos são usados apenas para controlar os sintomas. Fora isso, é esperar 3 semanas, tempo que o paciente deve ficar isolado, como orienta o infectologista Hélio Bachar, ele que é membro da Sociedade Brasileira de Infectologia. Uma transmissão por aerossol. Para ver a transmissão, é preciso ter um contato íntimo e prolongado. No último domingo, o Amazonas registrou o primeiro caso de monkeypox diagnosticado em uma mulher. A paciente está em São Paulo a trabalho, mas o registro acontece no Amazonas devido ao protocolo de saúde que considera o endereço residencial. Assim, são 5 casos, sendo 4 em homens, os casos da doença aqui no estado, segundo a Secretaria de Saúde. Todos foram infectados em outros estados. A mulher está fora de Manaus desde o dia 11 de julho e apresentou um quadro clínico compatível à varíola dos macacos enquanto estava em São Paulo. Ela fez o teste e foi diagnosticada com a doença. Atualmente, o Instituto Butantan estuda criar um imunizante contra a doença no Brasil. A boa notícia é que dificilmente os casos evoluem para formas mais graves. O importante é descobrir a infecção o quanto antes, já que por aqui o isolamento até agora é a única forma de evitar a transmissão da doença. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 33 minutos. Vamos agora falar sobre os bastidores da política local. Vamos conversar com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Hoje o comentário foi a possibilidade da candidatura avulsa ao Senado de Chico Preto. Ou seja, uma candidatura independente. Artemisa, pode isso, produção? Explica pra gente. Boa noite. Pode ou não? Legalmente não existe candidatura avulsa, candidatura independente no Brasil. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Bom, antes de falarmos sobre a candidatura ao Senado de Chico Preto, vamos entender primeiro, né, Karime, o que seria uma candidatura avulsa. Chico é filiado ao Partido Avante, partido aí do prefeito Davi Almeida, e a candidatura avulsa estaria desfiliada ou desassociada de partidos políticos. Ou seja, não é o caso dele, porque ele é filiado ao Avante. E na prática, as candidaturas avulsas, independentes, elas não são legais, são proibidas no Brasil. Ou seja, precisa de um partido, né, o candidato. O artigo 14, inclusive, da súmula 3ª aí da Constituição Federal condiciona a elegibilidade à filiação partidária. Ou seja, na prática, não.
Não é possível. Mas, todavia, entretanto, né, na ata da Convenção Estadual do Partido Federação Avante, consta o seguinte, abre aspas, para o cargo de senador da República, o partido não indicará ninguém neste momento, podendo a nomeação ser realizada pelo presidente do partido em momento posterior. Neste caso, como eu já citei, o presidente do partido é o prefeito Davi Almeida. Bom, a gente sabe que o ex-vereador Chico Preto teve a candidatura ao Senado inviabilizada por conta da aliança aí do PL, né, na coligação à reeleição do governador Wilson Lima, que é do União Brasil. O prefeito está apoiando também a candidatura de Wilson e foi pressionado a não lançar nenhum candidato ao Senado por causa da candidatura do Coronel Menezes pelo PL ao Senado Federal. Bom, essa história da candidatura avulsa surgiu justamente durante uma transmissão ao vivo pelas redes sociais de Chico Preto nesta segunda-feira. E ele vai sair então do Avante para poder lançar uma candidatura avulsa? Fica esse questionamento, tá? A gente está em dúvida também. Então eu conversei com a advogada que é especializada em direito eleitoral, Fabiana Barroso, sobre a possibilidade de se abrir aí um precedente no Tribunal Eleitoral. Vamos acompanhar então. A nota emitida pelo presidente do Partido Avante, ela deixa uma certa dúvida no ar, que seria a possibilidade ou não, de fato, do Chico Preto poder vir a ser candidato de maneira separada após o fechamento do prazo da janela partidária. Pela legislação e até pelo calendário eleitoral, essa candidatura pelo Avante dentro do sistema convencional não seria possível. Pode-se tentar especular, então, que ele pode tentar fazer essa candidatura independentemente do partido, ou até tentar reverter alguma situação. Mas acredito que dentro desse momento, justamente por ter sido passado o prazo, não será possível. 18 horas. Acompanhamos então a advogada Fabiana Barroso, ela que é especialista em direito eleitoral, e ela, né, frisa que de forma convencional não é possível. É importante destacar que até o dia 15, né, de agosto segue o prazo para a candidatura efetiva. Será uma jogada do partido? Davi Almeida estaria aí articulando nos bastidores, juntamente com o Chico Preto. Hoje, inclusive, ele desejou boa sorte, né, ao Chico durante a entrevista, né, nessa decisão. Eu conversei também com o articulista político Braia Douzani sobre este assunto. Vamos acompanhá-lo. O Avante, partido do prefeito Davi Almeida, se recusa a ter como candidato, inclusive pontuaram isso na ata da convenção, se recusam a ter Coronel Menezes como candidato do partido. Isso significa que, em tese, o Avante poderia lançar Chico Preto na candidatura avulsa, individualmente, fora da coligação. A grande questão que se coloca é qual vai ser o papel do partido nessa questão, o papel do próprio prefeito, que é presidente do partido, porque por um lado existe a possibilidade, por outro ele tem um acordo com o governador e com o próprio PL, vamos dizer assim, muito embora ele não queira honrar, talvez, se comenta isso. 18 horas. Bom, ouvimos o articulista Braia Douzani, mas o próprio Chico Preto reconhece que juridicamente o registro de uma candidatura avulsa não é fácil. Mas enquanto isso, vai continuar insistindo, pois o partido dele, né, o Avante, não reconhece o Coronel Menezes como candidato ao Senado, né, o candidato do Avante. Bom, até o dia 15 saberemos o que pode acontecer aí. Enquanto isso, Chico Preto continua chamando os holofotes, né, para ele. Se ele conseguir, Karime, Carlão e ouvintes, será a jogada do século na política Baré. Karime, Carlão. Até falando aí em dia 15, olha só, o prazo para o registro de candidaturas, né? Vai até o próximo dia 15, que é segunda-feira. E parece que até agora só um candidato ao governo do Amazonas entregou aí a documentação, né? É isso mesmo? Confere. Isso mesmo, só um candidato conseguiu até o momento. Sabe qual, Carlão? Qual? Eduardo Braga, do MDB, ele que está na federação aí, PT, né, PV e PCdoB. E como você disse, o prazo do registro da candidatura vai até o dia 15, né? Tudo pode ocorrer até a mudança de vices, viu?
Após o registro, então, tem um prazo de 3 dias para impugnação da candidatura. Ou seja, se o candidato Eduardo Braga já realizou então o registro da candidatura e tem 3 dias aí para alguém solicitar, entrar com um pedido de impugnação. Quem será que pode fazer esse pedido? Vamos ouvir então a advogada Denise Coelho, ela comenta esse assunto. Eles também vão disponibilizar os seus programas de governo, as suas propostas. E é nesse momento do registro de candidatura, eles já devem enviar também junto ao pedido, junto ao Tribunal Regional Eleitoral e ao TSE. 18 horas. Ouvimos então a advogada Denise Coelho, mas como eu disse, o prazo vai até o dia 15. Quem fizer o registro no dia 15, então ainda tem um prazo aí de 3 dias, para julgar então a impugnação, enfim, daquela candidatura. Bom, a advogada Denise Coelho comentou ainda que ao realizar o registro, os candidatos também entregam as propostas de governo. Vamos acompanhá-la novamente. Outros candidatos, partidos políticos, coligações, federalizações, o Ministério Público Eleitoral pode também solicitar a impugnação desse registro de candidatura. 18 horas. Ouvimos então a advogada Denise Coelho, resumo da ópera. Os registros podem ser feitos até o dia 15 de agosto e aí você tem um prazo de impugnação de 3 dias, ou seja, até o dia 18 de agosto. E é importante frisar também que só pode realizar a campanha quem tiver o registro, o seu registro do CNPJ. De repente, o candidato já está registrado, mas não está realmente com o registro do CNPJ, ele não pode iniciar, então, a campanha eleitoral. Karime Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho. Uma ótima noite para vocês também e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amanhã, Artemisa, 6h42, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o assunto agora é Zona Franca de Manaus. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu pela segunda vez esse ano em favor da Zona Franca. Ele retirou da lista do decreto presidencial que reduziu o IPI os produtos fabricados no polo industrial de Manaus. A medida também é favorável para o setor de concentrados, refrigerantes e outras bebidas não alcoólicas, Karine. Carlão, a liminar do ministro suspende o decreto apenas em relação aos produtos da Zona Franca de Manaus. O decreto do governo, que reduziu em 35% o IPI em todo o Brasil, foi publicado no fim de julho e provocou reações de empresários, políticos locais, além dos parlamentares do Amazonas. Bom, nós até conversamos sobre o assunto ontem, assim que o ministro tinha anunciado essa decisão dele. Logo depois desse anúncio, a gente conversou com o deputado federal Marcelo Ramos, que comemorou aqui essa decisão positiva para a Zona Franca de Manaus. O deputado que faz parte da bancada amazonense lá em Brasília. Exatamente, Karime. E o ministro Alexandre de Moraes pede que o presidente Bolsonaro seja comunicado imediatamente da decisão. A repórter Odinei Araújo traz outros detalhes sobre o assunto. Vamos acompanhar. A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em aceitar os aditamentos, ou seja, a inclusão do novo pedido na ação direta de inconstitucionalidade 7153, que já existe no STF, saiu no fim da tarde de ontem. A liminar suspende o decreto 11.158 do presidente Jair Bolsonaro, que reduziu o IPI, imposto sobre produtos industrializados no país, sem retirar da lista os produtos da Zona Franca de Manaus, que eram isentos do tributo. A nova decisão de Alexandre de Moraes suspende os efeitos do decreto apenas no caso dos produtos produzidos pelas indústrias da Zona Franca e que possuem o processo produtivo básico. Também inclui os insumos dos extratos concentrados para a produção de bebidas. O ministro do STF pede que o presidente da República seja comunicado imediatamente de sua decisão. Representantes dos setores produtivos do Amazonas comemoraram a decisão
decisão. O presidente do Centro das Indústrias do Estado, Luiz Augusto Rocha, acredita que a decisão do ministro Alexandre de Moraes não compromete qualquer tipo de negociação do Amazonas com o governo federal. Esta nova liminar do STF ela está em consonância com a opinião da entidade, pois garante os preceitos constitucionais da Zona Franca de Manaus, mantendo as nossas vantagens comparativas para todos os produtos com PPB aprovados pelo próprio governo federal, inclusive concentrados. Acredito que a negociação não fica prejudicada de forma alguma com o governo federal. Afinal, o caminho da harmonia sempre é o melhor caminho. O 18 Horas tentou ouvir também a FIEAM, Federação das Indústrias do Amazonas, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. O novo decreto do presidente Bolsonaro com ataques à Zona Franca de Manaus foi publicado no final de julho numa afronta à decisão do Supremo. De acordo com a bancada do Amazonas, a listagem feita pelo governo federal para isentar os produtos da Zona Franca da redução do IPI deixou de fora os segmentos mais relevantes do polo industrial de Manaus. O presidente da bancada, senador Omar Aziz, também comemorou a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Mais uma vitória, tendo a certeza que a Zona Franca é constitucional, nós não estamos pedindo além daquilo que nós temos o direito, para preservar empregos no distrito industrial e para preservar a economia do estado do Amazonas. O autor da ação, o Partido Solidariedade, pede, além da impugnação do último decreto de Bolsonaro, que ele também seja impedido de editar novos decretos de redução do IPI sem que haja uma medida compensatória aos produtos do polo industrial de Manaus. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Muito bem, agora são 6 horas e 46 minutos. Você no melhor Mix do Brasil, programa 18 Horas no ar, os destaques do dia para você até às 7 da noite. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é quarta-feira. Tempo e temperatura com Karine Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, a previsão para amanhã é de sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 67%, a umidade relativa do ar fica entre 48% e 91%. E como eu disse no início do programa, Manaus registrou o dia mais quente do ano hoje, terça-feira, com 35,3 graus Celsius. Bom, a temperatura máxima foi atingida por volta das 2 da tarde, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. O segundo lugar do ranking deste ano de dia mais quente ficou com o último fim de semana, no sábado, dia 6 e no domingo, dia 7. Os termômetros aqui na capital, aqui em Manaus, chegaram a 35,2. Nos últimos 30 anos, de janeiro de 1991 até 31 de dezembro de 2020, o recorde de temperatura máxima registrada na estação meteorológica do INMET foi de 39 graus, gente. Isso no dia 21 de agosto de 2015. Pense num calor, Karine Leão. Imagina, pense num calor. Mix. Olha só, o 18 Horas recebeu hoje uma denúncia de estudantes da UFAM, Universidade Federal do Amazonas. Segundo eles, o setor norte, que abriga cursos da área de humanas, tem sofrido com constantes faltas de água, Karine. E essa denúncia que chegou até a nossa equipe de jornalismo, Carlão, vai muito além, tá? Passa também pela falta de segurança. Para entender melhor o assunto, o repórter Hector Silva conversou com um representante do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Estado e traz detalhes pra gente agora. Estudantes da UFAM, a Universidade Federal do Amazonas, mais especificamente do setor norte e dos cursos de humanas, denunciaram ao jornalismo do 18 Horas que não haverá aula até a sexta-feira por conta de um problema com a água. O estudante do curso de Ciências Sociais, Hernan Passos, informou que o problema é recorrente. O setor norte, ele tem uma caixa d'água aqui que distribui água para todo o setor, né? São mais de vários cursos ali presentes naquele outro setor. E a gente está enfrentando essa problemática não é de agora, né? Desde o mês passado, essa bomba vem somando e não é feito a troca de água. E agora estourou novamente essa bomba de água e agora, a reitoria vai apenas fazer a troca na semana que vem.
né? Ou seja, a gente vai ficar aí uma semana sem aulas presenciais devido à ausência de água. Segundo Hernan, o problema vai muito além da água e da falta de aulas. A segurança dos alunos também está comprometida. A gente já vem denunciando a questão da insegurança e a evasão dos estudantes da universidade, que a insegurança ela acontecia externamente à universidade. O que esse movimento estudantil apresentou para a reitoria é que se criasse, né, postos de segurança na Avenida Rodrigo Otávio, mas até agora nenhuma resposta foi dada, tanto aos estudantes quanto aos servidores da universidade, sobre a questão dessa conversa, né, porque ele ficou de conversar com a segurança pública e até agora com o secretário de segurança pública e até agora não teve nenhum retorno. Mas, vez ou outra, rola assalto com os mesmos esquemas, né? Com o mesmo esquema, os estudantes, eles entram, os assaltantes entram no meio de descer e descem ali antes da primeira parada da universidade, né? Entrando ali na mata da universidade, ou seja, fora, na Rodrigo Otávio, que vem acontecendo esses assaltos, né? E aí, infelizmente, o reitor acha que a melhor solução é colocar PM dentro da universidade. E a gente discorda disso, porque a insegurança ela afeta não só a universidade, mas como todo o Amazonas, como a própria capital. A reportagem do 18 Horas procurou a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas e a UFAM. A UFAM respondeu que o problema deve ser resolvido até o sábado, mas não respondeu sobre as queixas na segurança pública. Secretaria de Segurança Pública não respondeu nossos questionamentos. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Economia. Muito bem, vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 0,33%, cotado a R$ 5,13. O euro fechou positivo em 0,46%, cotado a R$ 5,23. Já o Bitcoin fechou negativo, em baixa de 3,41% aos R$118.697. E o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta de 0,23% e segue fechando acima do patamar dos 100 mil pontos. Fechou aos 108.651 pontos. E escuta esse dado, gente. A população amazonense é a mais inadimplente do país, com 51% da população. Bom, o levantamento é do Serasa Experian e revela também que o Brasil está com uma quantidade recorde de inadimplentes. Karime Leão, não tá fácil para ninguém, hein? Sendo que aqui no Amazonas o levantamento traz ainda outro dado preocupante. Existem adultos inadimplentes do que com as contas em dia. Existem mais adultos inadimplentes do que com as contas em dia, né, Karime? É complicado. E a repórter Nathalie Moraes conta aí os detalhes pra gente sobre esse levantamento. Nathalie Moraes. A onda de endividamento generalizado que arrasta as famílias brasileiras se manifesta de maneira diferenciada em cada estado. Aqui no Amazonas, há mais adultos inadimplentes do que adultos com as contas em dia. Cerca de 51% da população amazonense está com o nome sujo, como falamos popularmente. Está com o nome no Serasa. Isso porque nem sempre dá para equilibrar as contas com a crise. O resultado é o recorde de brasileiros com o nome negativado. E de acordo com o Serasa Experian, o Amazonas é o estado com maior índice de inadimplentes do país, seguido aí do Rio de Janeiro, Amapá e Distrito Federal. Os menores índices foram registrados no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também no Piauí. Na região sul, a renda per capita maior explica o resultado positivo, segundo os especialistas. Já o Piauí foi favorecido pelo aumento na exportação de grãos, o que trouxe uma circulação maior de dinheiro. Já no Amazonas, Rio de Janeiro e Distrito Federal, o problema é a alta participação dos serviços na economia, setor mais afetado na pandemia. Segundo o educador financeiro Wesley Martins, a falta de planejamento financeiro é um dos grandes responsáveis pelo alto índice de inadimplência. São vários fatores que impactam na inadimplência, mas fatores econômicos como o aumento de preços dos produtos, o desemprego
emprego, eles potencializam, principalmente fatores comportamentais, que esses são os principais vilões. Alguns comportamentos nocivos para a vida financeira é o uso excessivo de crédito, que muitas pessoas acabam acreditando que utilizar o crédito também é como se fosse parte da renda daquela pessoa, e muitas vezes esse crédito é utilizado para coisas mais supérfluas. E o principal de todos, não saber quanto gasta ou tem de despesas. Essa falta de hábito de anotar os gastos pode criar um efeito de bola de neve de dívidas e assim piorar a situação do brasileiro. Wesley explica que para sair do vermelho, o essencial é analisar cada dívida. Cortar gastos desnecessários, então tudo aquilo que não é realmente necessário para aquele mês do seu orçamento, você corta definitivamente ou reduz se não for possível. Participe de feirões limpa-nome se você está numa situação de inadimplência, que você consegue um desconto maior na dívida que você já tem e assim você consegue economizar nesse plano de pagamento de dívidas. No Brasil, o índice de endividamento também é recorde, afetando mais de 66,6 milhões de pessoas em todo o país. O número é o maior da série histórica do Serasa Experian, iniciada ainda no ano de 2016. Quanto ao perfil das dívidas, os segmentos de bancos e cartões possuem 28,18% dos débitos, enquanto as contas como água, luz e gás representam 22,74%. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Mais uma notícia dá conta do aumento da pobreza no Amazonas. Desta vez, mostrando a situação crítica da região metropolitana de Manaus. Exatamente a região considerada a mais rica do estado. Alguma coisa está muito errada na gestão dos recursos públicos, pois não consegue distribuir renda nem gerar oportunidades para a população que mais precisa. É hora de mudar os métodos e as prioridades dos investimentos com os recursos públicos. Do jeito que está, a situação tende a se agravar, aumentando ainda mais a pobreza. 18 horas. Anime 7 em ponto, hein? Finalizando mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite, um beijo e até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Um beijo e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.